E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nono ano. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. Meus queridos, hoje nós já vimos, fizemos uma revisão sobre os conceitos básicos de Química. E aí, para a gente poder começar a nossa matéria nova do nono ano, para a gente começar a falar sobre ligações, que é o nosso assunto do nono ano, a gente também vai ter que fazer uma revisão sobre outro conteúdo, que é sobre o modelo de Bohr, para a gente poder aprender um pouco sobre as características do átomo de Bohr e revisar a distribuição eletrônica, tá? Aí depois disso a gente entra no assunto do nono ano mesmo, que é ligações químicas e geometria molecular. Mas a gente precisa fazer essa revisãozinha sobre o modelo de Bohr e sobre distribuição eletrônica, tá bom? E inclusive também é assunto do IFCE, então além de ser uma revisão, serve já como um treinamento para a prova do IF, tá certo? Em relação aos outros modelos atômicos, a gente vai rever isso mais para frente, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia ficar intercalando, né? Conteúdo do nono, revisava um conteúdo do oitavo ano para a prova do IFCE. Então, os outros modelos atômicos a gente revisa depois. Vamos focar logo aqui no modelo de Bohr, que é o que a gente vai precisar para poder entender os assuntos mais para frente, tá bom? Então, espero que vocês gostem e vamos lá. De antemão, o modelo de Bohr ele é um modelo bem mais complexo, mas eu não vou entrar em detalhes mais pesados, digamos assim, em detalhes mais quânticos, porque aí já é uma química mais pesada. Mas aqui para o nono ano, o que a gente vai ver aqui para um aluno de nono ano já está de bom tamanho. Na verdade, nós já estamos indo bem além, tá bom? Então, vamos lá. Gente, olha só. A gente sabe que até o modelo de Rutherford, que vocês viram isso lá no ano passado, nós tínhamos ali o átomo formado por um núcleo e uma eletrosfera, onde estão os prótons e os nêutrons no núcleo e o elétron está na eletrosfera. O modelo de Rutherford foi muito bom porque ele conseguiu explicar muitos fenômenos, radioatividade, a descoberta do núcleo, só que algumas descobertas novas foram feitas que o modelo de Rutherford não era suficiente para explicar. E uma das coisas que mais intrigou o cientista foi os famosos espectros de emissão, tá bom? Carlinhos, o que é um espectro de emissão? Deixa eu ativar aqui meu pincelzinho. Vamos lá. Quando a radiação proveniente de uma fonte com muitos comprimentos de onda diferentes é separada em seus comprimentos de ondas diferentes. Como assim? Vamos lá. Olha só. Quando você pega um gás e aquece esse gás ele vai emitir uma determinada radiação. Tá? E quando essa radiação passa por um prisma, por exemplo, ela é separada em vários comprimentos de onda. É o que acontece, por exemplo, quando a luz branca ela passa por um prisma. Quando a luz branca passa por um prisma, ela é separada em vários comprimentos de onda diferentes. Cada comprimento desse é chamado de um espectro, uma linha espectral, tá bom? E aí os elementos químicos também tinham esses espectros, essas linhas espectrais. Só que os cientistas não conseguiam entender de onde é que vinham esses espectros, de onde é que surgiam esses comprimentos de onda. E aí, isso daqui é muito importante, porque se você tem um material denso e muito quente, como um corpo negro, por exemplo, ele vai emitir um espectro contínuo. Ou seja, o que é um espectro contínuo? É um espectro que contém todos os comprimentos de onda. Você está vendo aqui, tudo bonitinho, tem todos. Só que o que foi observado é que se você pegar um gás quente ou um gás frio, por exemplo, você vai ter espectros de emissão ou espectro de absorção, tá? Eu não vou diferenciar um agora porque não vem ao caso. O que nos interessa pra gente aqui é entender que cada elemento químico, gente, ele gerava um espectro descontínuo. Por que era descontínuo? Porque não tinha todos os comprimentos de onda. Só tinha algumas linhas, não tinha todas. E isso era algo muito estranho. Por que os elementos químicos tinham um espectro descontínuo? E o interessante, gente, é que cada elemento químico tem o seu espectro. O espectro de emissão. Cada elemento químico ele emite determinados comprimentos de onda. E isso é uma identidade de cada elemento, porque não se repete. Por exemplo, o hidrogênio, se você for fazer uma análise espectroscópica do hidrogênio, você vai ver que ele só tem 4 bandas, só 4 linhas espectrais, que é essa daqui, essa mais azulzinha, essa verde e uma do vermelho. Carlinhos, nenhum outro elemento tem 4 bandas, não? Não. Só quem tem essas 4 linhas nessa posição e nessa cor é o hidrogênio. O hélio já tem uma quantidade de linhas de bandas espectrais maiores. O mercúrio, olha o tanto de bandas espectrais. E isso aqui é uma identidade. Cada elemento tem o seu. E os cientistas não conseguiram descobrir de onde é que vinham, como é que se formavam esses espectros, por que cada elemento tinha o seu, tá? E aí, gente, para entender isso aqui, a gente vai entrar no modelo de Bohr. Tá? Então, após a contribuição de vários cientistas como Max Planck, esse cara aqui ele merece uma atenção muito especial,
porque foi a partir de Max Planck que ele propôs um conceito fantástico. O Planck ele dizia o seguinte, olha, a energia ela não é contínua, a energia ela não se distribui de forma contínua, mas sim de forma descontínua, de forma quantizada. Então a gente pensa que a energia, por exemplo, ela se manifesta assim, ó, mas não é. Na verdade a energia se manifesta em pedacinhos, em bloquinhos de energia. Não é contínuo, é descontínuo, é quantizado, tá? E cada pedacinho de energia o Max Planck chamou de quantum, né? Um quanto de energia, é a menor quantidade de energia que se tem, tá? Então a energia ela não é contínua, ela é descontínua, ela é quantizada. Baseado nos conceitos de Planck, de Balmer, do Einstein, de outros cientistas que foram muito importantes para o estudo dos espectros, como Kirchhoff, o Robert Bunsen, tá? Juntando toda essa galera, todo esse conhecimento, nós temos um novo modelo proposto em 1913 por Niels Bohr. E aí o Bohr vai lançar as bases para um novo modelo atômico, tá? Uma nova estrutura de átomo, e é o primeiro modelo da história que ele já pega ali um pouco da ideia da mecânica quântica, tá certo? Carlinhos, ele é um modelo 100% quântico? Não, mas ele já é um modelo semi-quântico. O modelo quântico mesmo é o modelo de Schrödinger, que a gente vai estudar ele bem mais para frente, tá bom? Então, Carlinhos, como é que fica agora o átomo de Bohr? O que é o modelo de Bohr? Vamos lá. O Bohr, né, que é esse físico brilhante aí, ele vai propor 3 postulados, ou seja, 3 conclusões que ele tirou, tá? Primeira delas, de acordo com Bohr, os elétrons eles se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas. Então, o que é que o Bohr vai dizer? Quando era o Rutherford, você tinha um núcleo e tinha a eletrosfera. Só que o Bohr vai dizer o seguinte, olha, os elétrons ficam na eletrosfera sim, só que agora esses elétrons eles se movem em níveis de energia, tá? Os elétrons eles não estão em qualquer lugar. Deixa eu colocar logo aqui para você ver. Pronto, imagina o seguinte, ó. Aqui nós temos o núcleo do átomo, assim como o Rutherford descobriu. Só que a eletrosfera agora, ela é dividida em camadas de energia. Então você tem o nível de energia 1, você tem a camada 2, você tem a camada 3. E o que é que o Bohr vai dizer? Olha, os elétrons eles se movem nessas camadas aqui, mas ele só pode estar em órbitas bem definidas. Ou seja, o elétron não pode estar em qualquer lugar, ele só pode estar em órbitas específicas. Por exemplo, o elétron pode estar na órbita 1? Pode. Ele pode estar na 2? Pode. Mas ele não pode estar entre elas. O elétron não pode estar aqui, por exemplo, ó. Não pode, porque não é permitido. E isso é provado utilizando cálculos muito avançados, mas isso é provado matematicamente, tá bom? E quando o elétron fica nessas órbitas aqui, gente, ele nem absorve e nem ganha energia. Então, quando o elétron está em uma órbita permitida, por exemplo, vamos supor que o elétron esteja na camada 1. Quando ele está na camada 1, já que é uma órbita permitida, ele nem gasta e nem perde energia. Ele fica aqui, ó, orbitando. Ele fica lá girando, sem ganhar e sem perder. Cada órbita dessa permitida, cada nível de energia é chamado de uma órbita estacionária. Então, quando o elétron está em uma órbita estacionária, ele nem absorve e nem ganha energia. E cada órbita dessa, cada nível desse tem uma quantidade de energia bem definida. Não pode ser números quebrados, tá? Tem a energia, o nível 1 e o nível 2. Então, tem o nível 1,5, não tem o nível 1,5. Ou é 1 ou é 2, sempre números inteiros, tá bom? E o terceiro postulado e mais importante é o chamado salto quântico. O que é isso? O Bohr vai dizer o seguinte, olha, quando um elétron está em uma camada, ele pode absorver energia e pular para outra camada. Quando ele volta, aquela quantidade de energia que ele absorveu para passar de uma camada menor para uma camada maior, quando ele volta, ele libera aquela energia na forma de fótons. É como se fosse isso aqui, gente, ó. Vamos lá. De acordo com o Bohr, como é que é o nosso modelo atômico agora? Nós temos um núcleo, tá, bonitinho, onde tem os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera é onde tem os elétrons. Só que agora essa eletrosfera ela é dividida em níveis de energia. A primeira vez que se fala em níveis de energia é no modelo de Bohr. Então você tem níveis de energia, para cada camada de energia você tem a quantidade de energia bem definida, e o elétron só pode estar em um desses níveis, ele não pode estar entre eles, só pode estar em determinados níveis. E quando ele está no nível desse aqui, permitido, seja na camada 1 ou na camada 2, quando ele está nessas camadas permitidas, que são as órbitas estacionárias, ele nem perde nem ganha energia, tá bom? Se liga aí que é a partir desse modelo aqui que vai surgir o famoso, lembra as camadas K, L, M, N, O, P, 1S2, isso tudo vai vir daqui, tá? Então vamos adiante. Então o que é que seriam os saltos quânticos? Como eu falei para vocês, ó. Aqui tem um núcleo do átomo, aqui nós temos as camadas de energia da eletrosfera. Então nós temos aqui a camada 1, vou chamar ela de camada 1, e aqui nós temos a camada 2. Lembre-se de uma coisa,
Ao todo são 7 camadas, tá? Na teoria podem existir mais, mas na prática, para os elementos que a gente conhece, a gente vai trabalhar sempre com 7 camadas, K, L, M, N, O, P. Cada camada dessa tem uma quantidade de energia específica. E aprenda uma coisa, quanto mais distante essa camada estiver do núcleo, mais energia ela vai ter. Cara, então a camada 3 tem mais energia do que a camada 1, exatamente. Então quando um elétron está na camada 1, por exemplo, e ele absorve energia, ele pode saltar para uma camada mais distante. Sempre o elétron, quando absorve energia, ele sai de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Ou, traduzindo em outras palavras, quando o elétron absorve energia, ele fica excitado e ele sai de uma camada mais interna para uma camada mais distante. Quando ele retorna para a camada que ele estava antes, toda aquela energia que ele absorveu, ele libera na forma de radiação, na forma de ondas eletromagnéticas, que nós vamos chamar isso de fóton. Então, cada vez que o elétron volta, ele libera uma quantidade de energia, um comprimento de onda. Você está entendendo onde é que eu quero chegar já? Olha só aqui. Saltos quânticos. E isso é chamado de saltos quânticos, tá? Quando o elétron absorve energia, pula para uma camada maior. Quando ele retorna para a camada que ele estava antes, ele libera energia na forma de fóton. Tá certo? E, gente, é isso daí que vai originar os espectros. Olha que coisa fantástica. Lembra que eu falei para vocês que cada elemento tem um espectro diferente? De onde é que surgem esses espectros? O Bohr consegue explicar isso utilizando os saltos quânticos. Cada vez que o elétron absorvia energia e pulava para uma camada, quando ele voltava, ele liberava aquela energia. E essa energia que ele liberava, gente, é o que vai formar as bandas espectrais. Carlinhos, e por que cada elemento tem uma banda diferente? Cada elemento tem linhas diferentes? Porque vai depender do número de elétrons. Quanto mais elétrons você tiver, mais saltos quânticos eles vão fazer. Quanto mais saltos eles fizerem, absorve, volta. Se ele sai da camada 3 e vem para 1, ele libera uma radiação. Se ele sai da 2 e vem para 1, ele libera outro comprimento de onda. Então, quanto mais elétrons tiver, mais linhas vão aparecer. E essas linhas surgem da onde? Justamente daqui, das transições, dos saltos quânticos, tá bom? E isso são as famosas bandas espectrais. É por isso que cada elemento tem a sua banda espectral, as suas linhas, o seu espectro, né? Nenhum elemento repete o espectro, porque cada um deles tem uma quantidade específica de elétrons, tá bom? Então, níveis de energia, saltos quânticos e a explicação dos espectros de emissão, da onde é que surgem esses espectros, tudo isso é explicado pelo modelo de Bohr. Tá bom? Baseado nisso, para a gente encerrar, Carlinhos, agora vamos fazer um resumo. O que é o átomo de Bohr? O modelo de Bohr, lembrando que ele é proposto em 1913, tá certo? 2 anos depois do modelo de Rutherford. E de acordo com o modelo de Bohr, como é que o nosso átomo está agora? O átomo, ele tem o núcleo continua do mesmo jeito que Rutherford descobriu, o núcleo não sofre mudança, o núcleo é a região mais densa do átomo, e é no núcleo que estão os prótons e os nêutrons. O núcleo fica de boa. O que vai mudar é a eletrosfera, porque de acordo com o modelo de Bohr, a eletrosfera agora, o átomo possui órbitas circulares, ou seja, níveis de energia. A eletrosfera agora é quantizada. Você tem níveis de energia, você tem camadas de energia. Então o elétron pode estar em qualquer uma? Não, só em níveis permitidos. Tá bom? Então nós temos, além disso, o salto quântico. O que é o salto quântico? É quando um elétron absorve energia e sai de uma camada mais interna para uma mais externa, e quando ele retorna, ele libera essa energia que ele absorveu na forma de fótons, na forma de radiação, tá? De acordo com cada salto quântico, cada transição eletrônica que o elétron faz, isso vai gerar uma banda para o espectro. Por isso que cada átomo tem o seu espectro, tá bom? E por último, vale lembrar também que cada órbita é identificada com um número quântico principal, ou seja, nós temos 7 camadas, cada uma delas tem um número, camada 1, camada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também podem ser, em vez de números, a gente também pode representar com letras. Então nós vamos ter a camada 1 é a camada K, a L é a 2, a 3 é a M e assim sucessivamente até a P, tá bom? Mas em relação às camadas, a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Então olha só como é que fica o modelo de Bohr. Nós temos o núcleo, o nosso átomo agora, né? O átomo ele é formado por um núcleo, bonitinho, igual o Rutherford tinha previsto, só que agora a eletrosfera, gente, ela é dividida em níveis de energia. Não esqueça isso, tá certo? O modelo de Bohr é o primeiro modelo que vai trabalhar com níveis de energia, com a ideia de energia quantizada, com a ideia de salto quântico, com a ideia do elétron estar em órbitas permitido. O elétron não pode estar em qualquer lugar, ele só pode estar em níveis de energia
permitidos. E quando o elétron está nesses níveis, ele nem absorve nem perde energia. Porém, se ele for estimulado, né, se você excitar, jogar uma radiação naquele elétron, ele pode absorver, saltar para uma camada maior e quando voltar ele emite aquela radiação na forma de fótons, tá bom? Então, gente, nós vamos parar por aqui, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar sobre distribuição eletrônica e eu também vou trazer duas curiosidades para vocês em relação ao átomo de Bohr. O átomo de Bohr está mais presente na nossa vida do que você imagina. Coisas que você vê quase todo dia, você nem imagina que é explicado utilizando saltos quânticos. Mas eu não vou falar disso agora, senão eu vou dar spoiler da próxima aula, tá bom? Então fique com Deus e até a próxima.